Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Boas-vindas a todo mundo que chegou aqui nessa aula sobre acessibilidade para empresas e agências da Sondry. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. A ideia é que hoje, nesse encontro, a gente possa conversar. Na verdade, eu vou trazer aqui informações, dados, argumentos, para que você possa começar a implementar e fortalecer a cultura da acessibilidade na sua empresa ou na sua agência. Eu aposto que já aconteceu com você uma situação em que você queria implementar algum recurso, você queria convencer alguém do seu time, alguma liderança, alguma outra área a abraçar esse movimento, a fazer essa mudança, a investir mais em acessibilidade, e muitas vezes ficava com dúvidas ou incertezas, ou enfim, buscando motivos, argumentos para convencer esse seu interlocutor aí. A ideia é que nesse encontro de hoje eu vou te ajudar a construir esse discurso para poder implementar cada vez mais a acessibilidade dentro do seu projeto, dentro da sua marca e dentro da sua agência. Bom, então antes de começar o conteúdo em si, eu vou começar me audiodescrevendo. O meu nome é Ana Clara Schneider, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, mais ou menos na altura do ombro. Eu tenho sobrancelhas finas, olhos castanhos, nariz redondo. Estou usando uma camisa vermelha, uma camisa social vermelha, de manga longa. E hoje eu vou ter duas intérpretes aqui comigo, a Asa e a Juliana. Eu vou pedir para a Asa fazer a autodescrição dela. Olá, meu nome é Asa, eu sou uma mulher negra, cabelos bambu hair, sobrancelhas grossas, lábios grossos, nariz grossos, e tô com uma camisa preta de manga curta. E agora eu vou chamar a Ju para aparecer aqui com a gente e também fazer a sua audiodescrição. Olá, meu nome é Juliana, o meu sinal é com o dedo dessa maneira, o dedo indicador, aqui na altura da bochecha. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, assimétricos, na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa preta e com fundo branco. Muito obrigada, Ju, muito obrigada, Asa. Agora a Asa vai ficar aqui comigo e eu vou compartilhar a minha tela, porque eu vou deixar aqui alguns slides que, na verdade, vão só me apoiar aí ao longo desse nosso encontro e mostrar as informações que eu quero trazer aqui para vocês. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, tá a nossa capa aqui, acessibilidade para empresas e agências, nessa nossa aula gratuita. Lembrando que vocês vão receber também esse material depois do nosso encontro, mas fiquem até o fim, porque no final vão ter informações muito importantes que vocês não vão querer perder para poder fazer um bom planejamento ainda esse ano e para o ano que vem. Então fiquem ligadinhos aí. Mas eu quero começar esse nosso papo fazendo um convite, uma reflexão para você que talvez esteja começando a pensar no tema de acessibilidade. Antes da gente falar de números ou de recursos, eu quero falar sobre sentimento. Qual é o seu sentimento em relação a esse tema? Então, quando chega ali um e-mail, um pedido de alguma liderança, um pedido de alguma área, um pedido do cliente, se chega ali uma necessidade que a gente precisa fazer com que este projeto seja inclusivo, que tenha acessibilidade para pessoas com deficiência, como que isso chega para você? Qual é o sentimento que isso gera? Muitas vezes são uma grande mescla de sentimentos. Eles podem ser muito positivos, de curiosidade, de animação, de querer saber mais, mas ao mesmo tempo podem ter alguns sentimentos de receio, de dúvidas, de medo de errar. E é para mudar esses sentimentos que a gente está aqui hoje, e é para isso que também a Sondry trabalha diariamente com os seus clientes, nos seus projetos, para trazer sempre cada vez mais informação, mais conhecimento sobre o tema, para fazer com que cada pessoa se aproprie mais, esteja cada vez mais próxima do universo da acessibilidade, da comunidade de pessoas com deficiência, e que esse sentimento seja cada vez mais positivo
né? Então, em termos de aproximação, de engajamento e principalmente de orgulho em fazer projetos inclusivos e acessíveis. E aí você vai me perguntar, poxa, Ana, mas qual é a importância disso, né? Por que é tão importante que a gente comece, e não só comece, que continue, né, a investir em acessibilidade quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, né, de serviços, de conteúdo, de campanhas. Passei aqui para o meu próximo slide, que é o nosso mapa do potencial de consumo e da representatividade em campanhas. E aí, vejam só esse dado, né? Quando a gente fala de consumidores com deficiência, a gente está falando de pessoas que têm renda, que têm poder de compra e direito de escolha, mas muitas vezes ainda é um público ignorado, enquanto público-alvo, né, das marcas, principalmente quando a gente fala de representatividade. Então, se a gente pensar em campanhas, quais são as narrativas que as marcas estão criando para as suas campanhas, para os seus produtos, e como a pessoa com deficiência está inserida nessa narrativa? Será que essa narrativa, essa história que a gente está contando, a forma, né, o tom de voz, o protagonismo, ele está colaborando para a gente desconstruir estereótipos na propaganda? A propaganda tem uma responsabilidade muito grande, né, de construir esse imaginário popular na sociedade como um todo. E assim como, né, historicamente, construiu alguns estereótipos, a publicidade também tem o dever e a responsabilidade de desconstruir esses estereótipos. E aí, quando a gente fala de pessoa com deficiência, isso é muito, muito importante, né? Não só para ter a presença, para aumentar a presença da pessoa com deficiência nas campanhas e nas mensagens, mas fazer isso com qualidade, fazer isso de uma forma anticapacitista, né? Capacitismo, para quem não conhece ainda, é o termo relacionado ao preconceito, né, relacionado à deficiência. Então, atitudes que diferenciam e discriminam a pessoa com deficiência são atitudes capacitistas. Então, se existe o capacitismo, a gente tem que fortalecer o anticapacitismo. A gente tem que trabalhar intencionalmente contra ele. Então, cada um aí tem a sua responsabilidade individual, coletiva e institucional em promover uma sociedade mais inclusiva e mais anticapacitista. Mas voltando aqui, então, para o nosso mapa, quando a gente vai falar de dados, quantidade de público, representatividade nas campanhas, em termos de potencial de consumo, tem uma pesquisa muito interessante da Accenture, que trouxe que a comunidade de pessoas com deficiência representa o terceiro maior poder econômico do mundo, com o equivalente de 8 trilhões de dólares por ano no mundo. Então, é um público potencial, né, consumidor, extremamente relevante. A gente não está falando de uma minoria, a gente não está falando de um público pequeno, a gente está falando de uma comunidade enorme. E lembrando que não é só a comunidade, não é só o público direto, mas também o público indireto, né? Essas pessoas têm familiares, amigos, colegas, né? Então, existe toda uma população que é impactada diretamente, de uma forma que pode ser positiva ou negativa, quando tem ou não tem acessibilidade no momento de decisão de compra. Então, a gente está falando aí de um público muito importante, que representa uma cifra muito relevante. E não só falando de faturamento, mas também falando de construção de reputação, é muito importante, né, que as marcas hoje comecem e continuem o movimento de investimento em acessibilidade, inclusão e diversidade, porque segundo a campanha da Kantar, o Brand Inclusion Index, 75% das pessoas respondentes à pesquisa acreditam que os negócios têm a responsabilidade de tornar a sociedade mais justa. Então, né, a gente já vê que o público final busca isso, né, espera isso das marcas, e também existe uma oportunidade de negócio, né, de retorno em faturamento, em receita para as empresas que escolhem e mantêm a escolha de continuar investindo em acessibilidade. Então, são muitos benefícios, muitos argumentos positivos para começar esse investimento em acessibilidade. E aí, agora a gente vai voltar para a narrativa. Que histórias a gente está criando
e contando para o mundo através das campanhas com pessoas com deficiência. E aí, nesse momento, infelizmente, o dado ele é muito ruim. Por quê? Embora a população de pessoas com deficiência seja extremamente relevante, né? Então, 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Em alguns dados, a gente tem alguns dados, né, de países ou de regiões, embora a população seja muito relevante, a presença dela nas campanhas e nas mensagens de marca ainda está muito distante do ideal. Então, vamos ver aqui. Só no Brasil, são 8,9% da população com deficiência, 18 milhões aí de brasileiros, tem algum tipo de deficiência. Mas, segundo a campanha da Aliança Sem Estereótipos, que avalia, né, a presença quantitativa e qualitativa de públicos diversos, incluindo pessoas com deficiência, somente em 1,2% dos anúncios que foram avaliados tinha uma pessoa com deficiência. E, infelizmente, esse dado de 1%, essa ordem de grandeza de 1%, ele se repete no mundo todo. Nos Estados Unidos, 26% da população tem algum tipo de deficiência, tem um potencial econômico de quase 500 bilhões de dólares e só está presente em 1% dos anúncios. No Reino Unido, 17% da população tem algum tipo de deficiência, existe um potencial econômico de 2 bilhões de libras e a população só está presente em 0,06% de campanhas. Então, ao mesmo tempo que é um dado assustador, porque existe um gap, né, existe uma distância enorme entre o tamanho do público e a presença nas campanhas e nas mensagens de marca, existe aí também, então, uma oportunidade das marcas mudarem esse cenário, né, e pensarem na sua responsabilidade de ampliar a presença com qualidade desses consumidores com deficiência nas suas campanhas, nos seus conteúdos, e também pensando até em produção em desenvolvimento, né, de produtos e de serviços e de experiências como um todo. Além disso, né, além de todos esses argumentos que são muito bacanas, né, em termos de aumentar a representatividade com qualidade, envolvendo pessoas com deficiência, isso é muito importante pensando em processos, eu trouxe aqui mais alguns argumentos para ajudar tanto vocês a pensarem e também a vocês convencerem outras pessoas e educarem outras pessoas sobre a importância da acessibilidade, fazer parte do processo de desenvolvimento de um conteúdo, de um produto, de um serviço ou de uma campanha. Bom, primeiro, né, vale lembrar que eu já disse, mas eu vou falar várias vezes, que pessoas com deficiência são parte do seu público-alvo consumidor. Não importa qual o segmento do produto, qual alguma especificidade do serviço, todos os públicos têm pessoas com deficiência dentro do seu público consumidor. Então, se você não está considerando as pessoas com deficiência como sua consumidora, neste momento você está excluindo essa pessoa. E se num primeiro momento você não tinha parado para pensar até agora, a partir do próximo minuto você já está pensando nisso. Então você pode usar isso como uma motivação, um primeiro passo para começar essa jornada de mudança e lembrar sempre, virar essa chavinha de que para todos os públicos, todos os produtos, todos os serviços, existem consumidores com deficiência para aquele produto, para aquele serviço ou para aquela experiência. Vale lembrar também que a acessibilidade, o investimento em acessibilidade não só melhora, né, pode trazer muitos benefícios para a experiência em si, né, de um produto ou de um serviço, mas isso também, em termos de construção de reputação, como a gente já viu pela pesquisa da Kantar, é muito importante. Então, existe também um potencial de gerar mídia espontânea. Enquanto o investimento em acessibilidade ainda não é o padrão, essas primeiras iniciativas que são inovadoras e pioneiras podem sim gerar mídia espontânea, então gerar, né, assunto e conteúdo na imprensa, fazendo com que, né, a sua marca também esteja presente em outros espaços, para além de espaços de mídia paga, por exemplo.
Um ponto muito importante também a se pensar é que a acessibilidade, de forma técnica, né? Então, pensando até na descrição de imagens em plataformas sociais ou de modo geral no ambiente digital, assim como eu me descrevi no começo da aula, a gente tem que descrever as imagens no ambiente digital para que uma pessoa cega, o que utiliza, né, um leitor de tela, que é uma tecnologia que vai ler ali as informações que vão estar no site, essas informações precisam estar disponíveis em texto, ou se for um conteúdo audiovisual, né, pode estar disponível em áudio também. Mas quando a gente posta ali uma foto numa plataforma ou numa newsletter, a gente tem que colocar a descrição de cada imagem. Então, se é uma foto de uma mulher branca de cabelos castanhos e camisa vermelha, eu preciso inserir essas informações para que elas estejam disponíveis e possam ser acessadas pelo leitor de tela. Isso inclui também, né, imagens de produtos, né, características de produtos, características de marca. Então, não só neste momento em que você está descrevendo as suas imagens, você já está aumentando o seu alcance, né? A sua mensagem está chegando para mais pessoas, mas ao fazer isso, o seu site, o seu conteúdo vai ser melhor ranqueado em ferramentas de buscas por conta do SEO, né? Usar esse recurso, né, é bem avaliado pelas ferramentas, né, de busca. Então, o seu conteúdo vai estar melhor ranqueado, né? Então, sua marca, sua empresa, o seu conteúdo vai aparecer, né, mais, né, no início dos resultados de busca. Isso é de uma forma bastante orgânica, né, e com bastante qualidade, e, claro, promovendo também maior acesso àquele conteúdo. E é por isso que isso chega também nesse impacto positivo. E é legal a gente pensar também que o impacto positivo, ele tem muitas frentes, porque esse impacto positivo, ele vai acontecer tanto para a empresa, né, que vai começar a mudar esses processos internos, a fortalecer essa cultura inclusiva, né, dentro de cada entrega interna. Podem ser mudanças de atitudes, né, ao contratar pessoas com deficiência, por exemplo, aumentando a diversidade do próprio time, trazendo mais criatividade, mais produtividade. O impacto positivo da acessibilidade na empresa é sempre muito bom. Mas ele não fica só na empresa. Ele também vai, consequentemente, trazer um impacto positivo muito bacana para a sociedade como um todo. Porque ao trabalhar com uma cultura institucional, a gente também está falando de pessoas, né? As pessoas que fazem parte daquela empresa, né? E pessoalmente, cada um vai, né, aumentando também a sua consciência sobre o tema, aumentando a sua responsabilidade em relação às entregas, e entendendo a importância disso. Então, a sociedade como um todo, não só institucional, né, a parte de mercado, mas as pessoas envolvidas, a sociedade, no final das contas, também tem um impacto positivo muito bacana, muito importante. E dentro desse cenário, né, de pessoas, né, destacadas, a gente tem também os formadores de opinião, né? Então, criar, né, boas práticas, educar e fortalecer, fazendo com que isso seja um hábito, inclusive para formadores de opinião, é muito bacana, porque a gente tem esse impacto positivo em cascata, né, vamos dizer assim. Então, se uma pessoa dá um bom exemplo para uma outra, essa segunda pode dar um bom exemplo para uma terceira, e assim por diante, né? O impacto, ele tem um início, mas a gente nunca sabe qual que vai ser o fim dele, e essa é a melhor coisa. A gente pode começar muitas vezes e impactar muitas vidas quando a gente se torna um aliado da acessibilidade. E eu costumo dizer que é uma chave que a gente vira que ela não desvira. É muito difícil desvirar essa chave. Depois que a gente entende essa importância, é quase como um caminho sem volta, porque a gente treina esse olhar, a gente treina essa percepção de encontrar barreiras de acessibilidade e desconstruir essas mesmas barreiras. Então, todo mundo aqui que está assistindo essa aula já é um potencial aliado da causa e tem aí agora argumentos, informações para poder espalhar e fortalecer esse movimento no seu trabalho, na sua vida pessoal, onde você estiver.
E vale, né, continuando aqui nos nossos argumentos, quando a gente, né, consegue impactar mais pessoas com deficiência, também de forma qualitativa, né, com qualidade, com legitimidade, a gente está alcançando pessoas que vão tomar decisões baseadas nesse conhecimento sobre a empresa, né? Então, assim como na pesquisa da Canta, né, a sociedade espera que as empresas tenham essa responsabilidade, um potencial colaborador, né, um talento, ele vai buscar empresas que estão de acordo com os valores pessoais dele. Então, se você tem esse valor, né, que vai reconhecer e vai conscientemente escolher uma empresa que investe em acessibilidade na sua cultura organizacional, no seu desenvolvimento de produtos, né, ou de serviços, isso é muito importante porque você vai atrair as pessoas certas, né, atrair pessoas que se identificam com isso, né, pensando em empregabilidade também, um potencial maior, inclusive, de reter esses talentos que vão se identificar com uma cultura, né, cada vez mais inclusiva. E por último, mas não menos importante, né, entender que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, ela é também para pessoas com deficiência. Muitas vezes, melhorias, atualizações, ou até o desenvolvimento de produtos do zero, foram pensados inicialmente para um público com deficiência e hoje é utilizado por todas as pessoas, com ou sem deficiência. Quando a gente pensa numa experiência de produto que abarca uma experiência de uma pessoa, de um consumidor com deficiência, muito provavelmente isso vai levar, né, impacto positivo também para uma experiência de todos os outros consumidores sem deficiência. Então é um investimento na melhoria, né, do seu produto, do seu serviço, do seu conteúdo. Então são muitos argumentos positivos para você iniciar se você ainda não começou, e se você já começou, continuar investindo em acessibilidade como uma parte estratégica do seu negócio ou da sua marca. A gente teve aqui a troca dos intérpretes, e aí eu quero contar, então, para vocês, na prática, como que isso pode acontecer, né, quando as pessoas foram convencidas e quando a gente tem pessoas que já entenderam a importância da acessibilidade como parte do desenvolvimento de produtos, do desenvolvimento de projetos e de conteúdos, que tipo de conquistas, né, que tipo de resultados que a gente pode ter. E aí eu vou contar, então, agora uma parte de bastidores de um dos nossos cases, um dos projetos que a gente realizou com um cliente muito parceiro, que foi a Uber Brasil. A gente, né, a Sondre foi chamada, né, para entender, fazer um estudo sobre como estava rolando, né, o processo de acessibilidade no desenvolvimento do conteúdo. Conteúdo da marca, né, para diversos formatos, digitais, internos, externos, em formatos estáticos, em formatos de audiovisual, em formatos dinâmicos. Então, como que a gente trabalha, né, uma consultoria de acessibilidade criativa como a Sondre? Primeiro de tudo, a gente sempre começa, né, com a formação da equipe, que contempla, de forma inegociável, consultores com deficiência. Esse é o ponto de partida de todos os nossos projetos, independente do formato, independente do cliente, a gente sempre tem uma equipe que é formada majoritariamente por consumidores também, mas por consultores com deficiência. E aí, no caso da Uber, a gente começou com uma primeira etapa, que foi um diagnóstico. A gente fez várias conversas com pessoas, né, com lideranças da empresa, de uma forma bastante profunda, para entender como que estava acontecendo o processo, quais eram as dúvidas, será que existiam dúvidas, será que elas eram as mesmas entre áreas diferentes, cargos diferentes, será que todo mundo estava ciente da responsabilidade do outro sobre a mesma entrega? Então a gente fez um grande raio-x, vamos dizer assim, para identificar onde poderiam estar esses obstáculos da acessibilidade, se eles estavam existindo, aonde estavam, como que a gente poderia desconstruir esses obstáculos, né, e facilitar o processo de implementação da acessibilidade durante todo o processo de produção de conteúdo.
E foi um desafio muito bacana, porque não foi nem só com a empresa da Uber, mas também com as agências parceiras que atendem a empresa, né? Então foi um projeto muito robusto, né? Muito compreensivo no sentido de, né, ter muitos pontos de contato, e a gente foi entendendo ali, né, tanto de forma atitudinal como de forma técnica, quais eram as oportunidades para melhorar o processo de acessibilidade. Depois que a gente fez esse raio-x todo, com base em todos esses insumos, a gente construiu e elaborou um treinamento personalizado para as equipes que estavam lá envolvidas, focado nos processos de acessibilidade e pensando nos formatos de conteúdo da marca. Então, a gente percebeu, a gente identificou ali quais eram os obstáculos, e nesse treinamento a gente trouxe sugestões, a gente trouxe referências, a gente trouxe ideias e construiu de uma forma muito colaborativa propostas para melhorar essa implementação da acessibilidade como um todo, de uma forma cultural entre todos os times. Foi um treinamento muito bacana, foi um treinamento bastante profundo, com várias aulas, um conteúdo programático bastante detalhado, mão na massa, e não ficou só no treinamento, né? Depois disso, a gente também construiu um guia de acessibilidade para a marca, que ficou como legado, né, que ficou como um material de consulta para consolidar todas essas diretrizes, né, e os processos de criação de um conteúdo acessível que a marca pode consultar, passar para os parceiros, né, novas pessoas que podem entrar no time já vão ter ali uma base, né, uma referência para poder consultar. E, além de tudo isso, vocês podem, inclusive, né, baixar todo esse conteúdo com mais detalhes, inclusive, do que eu contei aqui, no nosso e-book, né? A gente tem vai deixar o link aqui referenciado do estudo de caso completo da consultoria que a gente deu para a Uber, um documento muito bacana. Fica o convite aí para quem quiser saber ainda mais sobre esse case, que trouxe aí muitos aprendizados, muitas sugestões, e um resultado muito bacana, né? A gente tem um orgulho muito, muito grande, né, pelos feedbacks que a gente teve, né, do cliente a partir desse projeto, e fica aí então como um convite, quem sabe uma inspiração, e aí mais um argumento, mais uma possibilidade, né, de mostrar um exemplo no processo aí de quem vocês quiserem trazer para perto dessa movimentação, ou precisa convencer alguém, tem aí informações muito bacanas, muito práticas sobre os resultados positivos de investir em acessibilidade. Bom, espero que até aqui esteja tudo, espero que vocês estejam gostando, né? Estou tentando trazer aqui todas essas informações, e aí trazendo de uma forma mais prática, eu queria contar um pouquinho também do trabalho da Sondry, né? Depois desse exemplo do case de Uber, se você está, né, cuidando de uma marca dentro de uma empresa, ou se você faz parte de um time dentro de uma agência e quer levar esse conteúdo e quer começar essa discussão, ou se já está começado, mas vocês querem aprofundar essa discussão, trazer para a parte de consumo, trazer para a parte de experiências de marca, a Sondry pode, né, levar essa formação tanto para as agências quanto para as empresas, né, para as marcas como um todo. A gente já trabalhou com mais de 100 projetos de acessibilidade, a gente já, né, palestrou em muitos eventos de comunicação, eventos do setor, de empreendedorismo, de inovação. Então, né, é um orgulho muito, muito grande para a gente, e eu sempre busco, né, a gente sempre busca trazer o que tem de mais inovador, o que tem de mais diferente, o que tem de mais recente para essa conversa, para trazer essas novas ideias e pensar em coisas novas. A gente gosta muito de fazer coisas novas, né? Eu brinco sempre que a gente coleciona muitos primeiros. Muitos dos nossos cases foram primeiras vezes no mercado, né? Eu tenho muito orgulho de poder compartilhar isso. Então, se você quiser levar essa conversa para a sua agência ou para a sua empresa, a gente pode atender isso de uma forma muito bacana e com formatos diferentes, né? A gente pode tanto fazer um treinamento
muito personalizado para as necessidades ali da empresa, daquele momento, daquele tema, daquelas dúvidas. Então, a gente super pode personalizar esse conteúdo. A gente também pode trazer conteúdos mais abrangentes, né? Então, trazendo ali algumas palestras ou oficinas também, mais mão na massa, de um modo geral sobre o universo da acessibilidade, da deficiência, né? Participar de uma parte mais de letramento, primeiras dúvidas, ambientar, né? Para a galera conhecer mais, todo mundo sair da mesma página e potencializar uma construção de uma cultura mais inclusiva e mais acessível de uma forma perene, principalmente, para que isso não seja só um ponto. Normalmente, os treinamentos e as palestras, eles podem até ser primeiros passos, mas que eles sejam, né, uma semente que continue florescendo, que não acabe ali naquela palestra ou naquele treinamento. Então, a gente pode trazer isso, né, principalmente para o universo da empresa, inclusive, né, não é algo só aberto, a gente pode, e gosta muito, inclusive, né, de personalizar para o segmento, para o setor, para o produto, né, e principalmente também com a experiência de consumidores com deficiência naquele produto, naquele segmento ou naquele setor. Então, essa é uma forma também que a gente pode chegar na sua empresa ou na sua agência. E falando de conteúdo, a gente tem um treinamento focado em produção de conteúdo acessível, pensado principalmente, né, considerando fluxos de trabalho de agências de publicidade, de agências de comunicação, de agências de imprensa, de todos os times que podem produzir conteúdo, independente do tamanho, pode ser um time pequeno, um time médio, um time grande, a gente tem um treinamento que vai trazer essas boas práticas do dia a dia, na ponta do lápis mesmo, ou na ponta do teclado, para de fato aterrissar no dia a dia dessas equipes como trazer acessibilidade como parte dos hábitos, né, e do processo padrão de um desenvolvimento de um conteúdo. Então, são treinamentos bastante focados, bastante com base em experiências reais, né? Então, todos os nossos cases dão muito embasamento para todos esses treinamentos. Os consultores com deficiência dão esse embasamento para esses treinamentos. Então, é algo bastante prático mesmo. Eu sempre falo que eu não gosto da ideia de um treinamento ficar só naquele slide. Sabe aquele slide que vai ficar salvo em alguma pasta que depois ninguém vai buscar? Eu gosto muito de trazer informações e fazer com que os nossos treinamentos tragam informações e atitudes muito praticáveis, né? Eu sempre deixo um convite para que na próxima reunião, depois que acabar aqui essa aula, você já possa levar uma informação ou começar a agir de forma diferente e, de fato, colocar isso no seu dia a dia, tanto de forma, né, pessoal, mas principalmente, né, no ambiente profissional, dentro do time, dentro do formato, né, de empresa que você estiver inserido. Vou tomar uma aguinha aqui por enquanto, foi uma pausa para a água. Muito bom, o intérprete aproveitou e tomou uma água também. E aí eu queria então contar um pouquinho mais sobre essas palestras, né? Sobre essas palestras e oficinas que a Sondre pode levar, né, para a sua empresa ou para a sua agência, pensando, né, no dia a dia do mercado de comunicação. Então a gente tem um papo muito bacana que é como ser um aliado anticapacitista, que eu contei no começo, o que é o ser anticapacitista. Então a gente traz os conceitos básicos ali de acessibilidade, fala do modelo médico, fala do modelo psicossocial, né, que são abordagens para a deficiência, explica mais sobre o capacitismo, sobre o anticapacitismo, fala de glossário, de terminologias, né, e dicas práticas para que você possa ser um aliado desse movimento. Um outro papo que a gente pode trazer, que eu gosto muito, muito, e ele aterriza novamente, torna tangível o quanto a acessibilidade pode fortalecer, né, pode ser estratégica na construção de marca, é quando a gente traz com mais profundidade os nossos cases, principalmente o Burger King, né, que foi o primeiro filme publicitário com audiodescrição aberta na TV brasileira,
em 2019. Então, muitas pessoas da comunidade de pessoas com deficiência, por exemplo, descobriram a coroa de cartolina a partir da audiodescrição do filme. Então, vejam que um elemento crucial, importantíssimo da marca do Burger King, que é um rei, então ele usa uma coroa, esse elemento da coroa é muito utilizado em diversas comunicações da marca. E uma grande parte do público de pessoas com deficiência visual não sabia da existência dessa coroa. Então vejam que importante, né, o quanto a acessibilidade pode fazer, né, pode permitir com que mais pessoas acessem a sua marca. Assim como um case que a gente conta de Lacta, que a gente criou, entre outras entregas, a gente criou um sinal em Libras para a marca da Lacta. Então, assim como eu tenho o meu sinal em Libras próprio, que é estou fazendo ele aqui, né, que é um movimento ao lado do meu rosto, por conta do meu cabelo cacheado, meio que um zigue-zague, as marcas também podem ter um sinal em Libras, e essa é uma das entregas, né, foi uma das entregas que a gente teve no case de Lacta, e a gente conta isso bastante, tanto na palestra e nesses encontros, né, e a gente mostra o quanto a acessibilidade é uma estratégia, a potência da acessibilidade na estratégia de construção de marca. Além disso, além desse papo, a gente tem um treinamento bastante profundo sobre os processos da implementação da acessibilidade nos times de agência. Então, qual que é a responsabilidade do atendimento? Qual que é a responsabilidade do time de criação? Qual que é a responsabilidade do time de produção? Qual que é a responsabilidade do cliente? Então, para que todo mundo entenda ali a sua parcela de responsabilidade na entrega, né, do processo como um todo. Então, um treinamento muito bacana, tanto para as empresas quanto para as agências, né, aproximarem e pensarem no fluxo, né, de trabalho, para que isso aconteça cada vez mais de uma forma, né, muito fluida. E aí eu aproveito aqui já para fazer o primeiro convite, de que você que está assistindo e quer levar essa sugestão para o seu cliente, ou quer levar essa sugestão para a sua agência, aproveite a oportunidade para pensar sempre desde o momento do planejamento, né? Não deixar para pensar a acessibilidade no final do processo, e sim desde o momento ali do briefing, do planejamento. É muito importante para que isso aconteça de uma forma com maior qualidade e com maior potencial de resultados muito bacanas, como esses que a gente conta sempre nos cases. E a gente tem outros papos também que eu gosto muito, muito de falar, né, e de trazer os consultores para contar, que é sobre, construção de narrativas, né? Então, se essa publicidade que existe hoje, ela é excludente ou ela é inclusiva, né? Que histórias que a gente está contando, né? Eu trouxe aqui os dados da falta de representatividade de pessoas com deficiência. As pessoas já aparecem muito pouco. E nessas que elas estão aparecendo, quais histórias estão sendo contadas? Né? Elas estão como protagonistas? A abordagem é anticapacitista? Ou ela ainda está num papel ali secundário, pode ter uma abordagem assistencialista? É esse cuidado com a construção da narrativa que a gente aborda muito nessa palestra, nessa oficina. E aí, por fim, também a gente pode falar muito de experiências de consumo. O quanto pode existir, e não deve, né, existir um abismo de diferença na experiência de consumidor de uma pessoa com deficiência e de uma pessoa sem deficiência. É muito importante pensar o desenvolvimento de produtos, de serviços, de experiências, olhando para esse público de modo geral. As pessoas com deficiência estão sempre dentro de todos os nossos públicos-alvo. Pauso para a água novamente, enquanto a gente também troca as intérpretes. Então, eu espero que até agora vocês tenham, né, conhecido um pouquinho mais dos serviços que a Sondry pode oferecer, como a gente oferece, né? Contei também aqui um pouco dos bastidores desse processo de consultoria e das nossas entregas. E aí eu aproveito então agora para fazer também um convite, né, a todo mundo que está assistindo, de começar, se você ainda não deu esse primeiro passo, de dar esse primeiro passo, pensando desde já, a partir do mês de setembro. O setembro da acessibilidade é um mês muito importante. A gente tem muitas datas relacionadas ao movimento pelos direitos da luta da pessoa com deficiência, começando pelo dia 21, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, o dia 22 é o Dia Nacional do Atleta Paralímpico,
né? O dia 23 é o Dia Internacional da Língua de Sinais e o dia 26 é o Dia Nacional do Surdo. Então, é uma oportunidade incrível para que você comece a falar sobre isso dentro da sua empresa ou dentro da sua agência. Ana, você está dizendo que é para falar somente em setembro? Não, eu não disse isso. Pelo contrário, a gente tem que, como eu falei muitas vezes, a gente tem que tratar a acessibilidade como parte integrante de qualquer processo, desde o início, sempre desde o início. E continuar, né, não fazer isso uma atitude pontual ou, né, muito que varie de acordo com, né, datas ou calendário. Mas, querendo ou não, é uma grande oportunidade, se você ainda não começou a falar desse tema, que você comece. Usar esse mês como um ponto de partida, não só para pensar nesse tema agora, em setembro, mas a partir de setembro. Setembro, outubro, novembro, você está fazendo o seu planejamento para o ano que vem? Você está começando a desenhar a sua estratégia de 2025? Você está pensando em entregas, cronogramas, organizando a sua verba? Pense em acessibilidade agora. Pense em acessibilidade hoje. Independente do dia que você estiver assistindo essa aula, pense em acessibilidade a partir deste momento. Porque é a partir deste momento que você tem essa oportunidade de mudar a rota, né, para um caminho mais inclusivo e mais acessível dentro da sua marca, dentro da sua agência, né, no desenvolvimento do seu produto, no desenvolvimento da sua campanha. Então, é um convite para que você possa, né, se juntar a esse movimento de aliados, caso você ainda não faça parte, se você já faz parte. Que bom que você está aqui também, porque a partir dessa rede, né, de pessoas incansáveis que lutam pelo movimento dos direitos da pessoa com deficiência e pela construção da cultura da acessibilidade, que a gente está aqui todos os dias e consegue criar projetos tão bacanas quanto esses que a gente contou hoje, um pouquinho, mas a gente vai contar mais também, mais para frente, e realmente mudar a sociedade, né, trazer esse impacto positivo que a gente quer na sociedade. Então, com este convite, eu espero que vocês estejam mais sensibilizados, estejam mais tocados, estejam mais propensos a fazer essas escolhas. E lembrando também, aproveitando, já que vocês vão estar com esse pensamento de planejamento de 2025, 2026, 2027, eu falei, é a chave que não desvira. A gente tem que pensar nisso daqui para frente, daqui para diante, de hoje para o futuro. Sempre, sempre, sempre. Então, além do momento do Setembro da Acessibilidade, em que a Sondri pode, né, colaborar com essa fagulha, com esse início, com todas as palestras que eu já comentei aqui, a gente também pode contribuir com outros serviços para os objetivos da sua empresa ou da sua agência, que além, né, do pilar de capacitação, que são todos os nossos treinamentos, a gente trabalha com a consultoria, né, que a gente monta um time muito pensado, né, com a curadoria para o briefing, né, para o desafio que tiver no momento. Então, pode ser uma campanha, pode ser um evento, pode ser uma editoria de conteúdo. A nossa consultoria, o nosso time de consultores com deficiência vai estar preparado para te orientar a tomar decisões melhores, validar decisões, mapear riscos, né, orientar com bastante embasamento e especificidade. E a gente também trabalha com a produção de acessibilidade. Então, se você já tem um conteúdo ou vai produzir um conteúdo e quer que esse conteúdo esteja acessível, né, com todos os recursos, libras, audiodescrição ou legendas, a gente também trabalha com toda a gestão de implementação de recursos para a sua campanha, para o seu conteúdo ou para o seu evento. Então, a partir desse momento em que você começou a pensar no seu planejamento de 2025, já está considerando, vamos organizar aqui uma parte da verba para acessibilidade no ano que vem. Fica o convite, né, e eu estou super à disposição aqui com a Sondri para te ajudar nessa jornada, a trazer informação, a trazer embasamento e a trazer principalmente consultores com deficiência para auxiliar e te acompanhar nessa jornada. Então, eu espero que
esse momento aqui. A gente está chegando em 45 minutos de conteúdo. Espero que você tenha gostado desses argumentos, dessas informações. Reforço o convite para que a gente possa fazer a sua organização mais acessível juntos. Qualquer dúvida, os contatos, né, estão aqui na tela. O meu e-mail é anaclara@sonderi.com.br e o meu telefone é 11 99187 8399. E, né, para propostas ou pedidos comerciais, pode entrar em contato com o e-mail comercial@sonderi.com.br e o telefone 11 9 3947 8109. Além disso, fica mais uma vez também o convite para que você acompanhe os nossos canais nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, principalmente. A gente sempre vai colocar as novidades lá, e, né, para que a gente esteja próximo em todos os momentos. E mais uma vez fica aqui o meu agradecimento a todos que acompanharam a aula até agora. Levem esses argumentos, né, argumentos, informações, dados para dentro dessas suas organizações, seja uma agência, seja uma empresa, seja uma marca, e faça parte desse movimento como um aliado, como uma pessoa que fortalece a cultura inclusiva, porque é uma mudança que tem urgência de acontecer com mais velocidade e mais intensidade na comunicação do Brasil e do mundo. Então, muito obrigada por enquanto e até a próxima.